Jesus. E a igreja adora o Senhor com as palmas. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lucas capítulo 11. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Perfeito. Lucas capítulo 11. Aleluia. Enquanto você procura, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, retornar a essa casa. Eu estive aqui, acho que foi final do ano passado, acho que foi uma quarta-feira, eu estive aqui, e bom é retornar a esse ambiente de adoração. Deus abençoe a vida do pastor André, pastora Kelly, que Deus possa abençoar esse casal, tudo aquilo que eles tocarem, prospere, e onde pisar a planta dos seus pés, que o Senhor te dê por herança. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Glória, glória. Aleluia. A todos os obreiros dessa casa, se puder me ajudar um pouco mais com o som, retorno, por favor. Glória a Deus. Agradecer a todos os obreiros dessa casa, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Eu falei dessa casa, lá em casa, olha só. Falei dessa casa lá em casa, né, irmão? Para minha esposa, e ela, de prontidão, quis conhecer. Glória a Deus. E ela ficou já impressionada com o louvor dos varões. Eu não sei quem foi que escolheu esse louvor, mas está de parabéns, irmão. Eu fui criado ouvindo esses louvores, e como é bom ouvir esses louvores. São considerados passados para alguns, mas para outros são considerados os marcos da igreja, né? É muito bom. Deus possa abençoar a vida de vocês. Queridos, com a autorização da pastora, no final do culto, vai ter alguns pães caseiros lá fora, eu trouxe da outra vez, e essa igreja ela foi tão abençoadora para a minha vida. Você que puder passar lá, e a gente fazer uma troca, você dá um valor de 10 e leva um pão, que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Em nome de Jesus. Deixa as mulheres cozinhar, não, homem. Vai lá, compra o pão hoje para ela, você prepara o café, o chá, tá certo? Aleluia, e leva no sofá para ela. Glória a Deus. Lucas capítulo 11, verso 1, só ele nós iremos ler. Glória a Deus. Diz assim, ó. E aconteceu que quando, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou de orar, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Amém? Pode assentar. Glorifica a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, esse texto que acabamos de compartilhar é um texto muito glorioso. É um texto que quem está relatando esta história é um homem cujo o seu nome é Lucas, escritor também do livro de Atos dos Apóstolos, principalmente até a primeira parte desse livro. Observa que Lucas está tratando no capítulo de número 11 acerca de um pedido feito pelos discípulos a Jesus. Observa que esse pedido vai se dar mediante após Jesus estar orando e os seus discípulos estão observando ele a orar. É interessante isso. Observa que Lucas, quando está descrevendo, ele diz que em um determinado lugar Jesus está orando. Os seus discípulos esperando com todo respeito a Jesus orar. Os seus discípulos se aproximam dele e lhe fazem um pedido. E esse pedido é, Senhor, ensina-nos a orar. Eu acho interessante
porque os discípulos ou os aprendizes de Jesus observaram e viram que os ensinamentos que Jesus passava-lhes, com a finalidade de que eles pudessem absorver tudo o que pudessem acerca de Jesus, para que após a sua morte e ressurreição, os seus discípulos tivessem a eles a responsabilidade de pregar tudo o que aprenderam aos pés de Jesus. Só que interessante é ver que eles também compreendem que uma vida de oração, ou um homem sem oração, é um homem que está sujeito a viver sem uma comunhão, ou sem uma afinidade com aquele que o designa para a obra. É bem verdade que quando nós tratamos sobre oração, ao tratar-se dos evangelhos, a quais se dividem em duas classes, teologicamente, é dizer, uma classe se dá o nome de sinóticos, por causa da semelhança das histórias, similares uma para com a outra. É bem normal quando você termina de ler o livro de Mateus, você lê Marcos e observar que você provavelmente, de uma forma um pouco diferente que a de Mateus, o Marcos também escreve. Isso ocorre-se também com o Evangelho de Lucas. Só que o Evangelho de João é um evangelho que ele não entra na classe dos sinóticos. O Evangelho de João já abrange outra parte chamada universal. Só que interessante é a proposta de que cada um como escreve. O Marcos não relata esta história, mas o Mateus sim. E observa que o Mateus, quando vai escrever, se dá no capítulo 6, esta história. Só que o Mateus escreve um pouco diferente para com Lucas. Observa que uma das características peculiares de Mateus é que Mateus faz parte de um dos 12, ou melhor, é um dos 12 a qual fora escolhido, quando este estava trabalhando em uma mesa, sendo ele cobrador de impostos, trabalhando para Roma, e o próprio Cristo, ao ver, o convoca para ingressar no seu ministério. O texto vai dizer que Mateus abandona a mesa, abandona todo aquele trabalho e resolve seguir Jesus. Só que quando nós lemos o capítulo 6, assim como todo o evangelho de Mateus, nós observamos que a intenção de Mateus não é escrever para gentios. A intenção de Mateus é escrever de uma forma mais reta e objetiva. Mateus ele não faz muita curva para relatar a história. Mateus não se preocupa com detalhes para relatar a história. Mas o Mateus ele tem o objetivo de atingir apenas os judeus a mostrar quem foi Jesus, seus ensinos, seus milagres e quem foram os discípulos dele. É bem verdade que quando nós vamos para Lucas, algo já é muito diferente. Observa que, diferente do Mateus, o Lucas não faz parte do 12, não fez parte dos 3 mais íntimos. E observa que nem discípulo direto de Jesus ele foi. Mas se nós observarmos, nós iremos ver que Lucas, a sua forma ou a sua característica já é bem mais diferente, porque o Lucas não é judeu. O Lucas, o lugar que nasce, é no berço da filosofia que imperava sobre a época. Lucas nasce no berço da Grécia. Lucas, diferente dos discípulos de Jesus, tem uma formação acadêmica. E esta formação acadêmica é a que na época havia-se a ela mais prestígio. Lucas estuda e é formado em medicina. Lucas também é um homem cujo, após um pedido de Teófilo, acerca de descobrir quem é Jesus, a Bíblia vai nos dizer no capítulo 1 que ele relata, quando vai falar-se sobre o Batista, ou falar sobre o nascimento de Jesus, antes ele diz: eu procurei de uma forma dedicada escrever a Teófilo de uma forma minuciosa. Quando Lucas está tratando sobre isso, Lucas está querendo dizer, nos ensinar, que o Lucas percebeu detalhes, ou não quis deixar passar nenhum detalhe da história a qual pudesse prejudicar a leitura daqueles que fossem entender quem era Jesus mediante a sua dissertação.
Observa então que Lucas começa um trabalho de jornalista. E todo bom jornalista é aquele que se atenta para detalhes, ao ponto de minuciosamente, assim como ele relatou no capítulo 1 do Evangelho, escrever de uma forma que possa atrair a atenção dos seus leitores. Só que esse Lucas que está relatando esse texto, está não só dizendo que os discípulos estão pedindo para aprender a orar, mas os discípulos estão observando uma escola que já estava atuando, antes mesmo da escola de Jesus começar a atuar. E que escola é essa? Observa o verso 1, que ele vai dizer da seguinte forma: ensina-nos a orar, assim como João também ensinou seus discípulos. Isso é interessante, porque isso nos traz uma lição para a igreja presente. E que lição é essa? Observar coisas e querer adquirir coisas que são positivas no campo espiritual. Observa que os discípulos estão vendo que os discípulos de João oram, e eles querem aprender a orar. Diferente da nossa geração atual, não generalizando a todos, mas sim uma boa parte, tem a tendência de querer copiar lá fora e querer trazer para aqui dentro. Não entendi? Observa. Os nossos jovens nos dias atuais não são jovens que se impactam mais em olhar a vida de um pastor que ora e querer ter a mesma vida de oração que o seu líder, mas olham a forma em que um jogador de futebol corta o seu cabelo e quer o imitá-lo lá fora, mal sabendo ele que isso não lhe faz bem nenhum em aproximar-se diante de Deus. Uma igreja que ora é uma igreja que está com a condicional de viver coisas extraordinárias. Observa que alguns homens que passaram sobre a terra, homens estes que tiveram o seu nome gravado na história, foram homens que obtiveram sucesso ministerial, mas homens que tiveram uma coisa em comum. E que coisa era essa? A oração. Observa, se nós falássemos daquele no século XV, que fora considerado até hoje, ele é um dos maiores teólogos, um francês por nome de João o Calvino. Ele é dado a ele, atribuído a ele uma corrente teológica chamada de calvinistas. Observa que este homem que deixou seu nome gravado um dia, uma frase célebre foi atribuída a ele, e essa frase dizia, o Calvino mencionando, que a oração é o melhor antídoto para todas as nossas aflições. Observa Lutero, conhecido como um dos precursores da reforma protestante. Lutero, uma frase a ele foi atribuída dizendo que a oração é o suor da alma de todo homem. Observa um pregador que também permeou sobre esta terra. Seu nome é chamado de John Knox. John Knox era um homem que pregava uma palavra ao ponto de pessoas permanecerem por horas diante da sua presença, sem se cansar e ir embora. E uma frase a ele foi atribuída da seguinte forma, que a oração é a conversa mais sincera e familiar entre homem e Deus. É bem verdade que todos estes homens, de algo em comum que tinham, era a oração. Mais 3 exemplos bíblicos. Eu quero com você nesta noite meditar um pouco sobre o que a oração tem o poder de trazer sobre a vida de quem ora. Observa que o texto bíblico vai informar no livro do Êxodo, capítulo de número 2, que após 430 anos, uma nação está se desenvolvendo dentro de uma nação. Só que a nação que se desenvolve dentro de outra, não se desenvolve em qualquer nação. Se desenvolve naquela que era considerada a maior potência da época. E que nação era essa? O Egito. Observa comigo algo. Gênesis capítulo 46, a Bíblia vai informar que após Jacó descobrir que o seu filho José está vivo, toda a terra está passando fome, menos a terra do Egito,
cujo Deus havia concedido a sabedoria a José para administrar. Ele é o segundo homem mais importante desta terra. A Bíblia vai dizer que então ele é convidado, Jacó, junto com seus irmãos, para migrar para o Egito. Só que a Bíblia nos ensina que Jacó sabe que pior do que viver em uma terra que está sofrendo escassez de pão, é viver em uma terra que tem tudo, mas não tem Deus. Então o que Jacó faz? Vai a Berseba oferecer sacrifício ao Senhor. Quando Jacó está oferecendo sacrifício ao Senhor, a Bíblia vai dizer que Deus aparece a Jacó e diz para Jacó: pode descer para o Egito, porque uma promessa está em vigência sobre este povo. Em breve eu vos tirarei daquela terra, descerei contigo lá, e em breve os conduzirei à terra que prometi. Jacó vai descer para o Egito. Êxodo capítulo 1 vai dizer que são cerca de 70 pessoas descendo para o Egito. Só que ao longo de 430 anos, esse número que chegara de 70 pessoas, quando Moisés vai relacionar o primeiro censo, realizado no capítulo 1 do livro de Números, do verso 43 em diante, vai dizer: acima de 20 anos de idade, o povo ou o número de homens que saíram do Egito foi 603.550 homens de guerra, fora crianças, mulheres e anciões, totalizando por aproximadamente mais de 2 milhões de hebreus do Egito. Só que a Bíblia vai nos dizer, no capítulo de número 2, no verso de número 23 e 24, que agora esse povo está no Egito. Levanta um faraó que não conhece os benefícios que José havia feito em tempo de crise. Olha para a nação e sente medo. Ao sentir medo, a sua primeira intenção é neutralizar o crescimento dos hebreus dentro da terra do Egito. Começam a ser afligidos, começam a ser perseguidos, começam a ser castigados com a intenção de não crescer. Só que a Bíblia nos diz que quanto mais oprimia o povo, mais o povo crescia. Isso é interessante, porque o texto está me mostrando que mesmo em tempo de perseguição, mesmo em tempo de dor, aquele que tem uma promessa, ele continua crescendo e avançando. Só que a Bíblia vai nos dizer que no verso 23 e 24 do capítulo 2, o povo agora resolve clamar a Deus. Isso eu acho interessante, porque observa, nenhum dos escritores que vão tratar sobre o Veterotestamentário ou o Antigo Testamento, seja eles pesquisadores como aquele que eu gosto de ouvir, de ler, a qual é John MacArthur, não relata ou não diz que em tempo de bonança dentro do Egito, esse povo ofereceu sacrifício a Deus, mas relata o texto bíblico que só foi estar padecendo que lembraram de uma terra. Observou? O ser humano tem esta tendência. Que tendência é essa, pregador? De lembrar da promessa de Deus quando tudo vai mal. Já observou? Quando as coisas estão bem, quando a porta está aberta, quando a família está toda sossegada, quando o casamento está na bênção, ninguém lembra da promessa, ou poucos lembram da promessa, mas é só o vento começar, é só sua casa começar a ser bombardeada, qual é o primeiro lugar que você vai correr? É na oração que você se prostra. Os hebreus estão sendo afligidos, então entende, existe uma promessa, e quem fez esta promessa habita no céu. Quem este que habita no céu está prestes para nos ouvir se nós clamarmos. Então vamos clamar. É quando o texto diz que eles vão clamar dizendo: Deus, lembra da promessa que fez. Mas fez a quem? Lembra da promessa que fez Abraão, lembra da promessa que fez Isaac, lembra da promessa que fez a Jacó, lembra da promessa que nos disse que tiraria daqui para conduzir numa terra. Sabe qual é o mais interessante? É que a Bíblia vai dizer que o clamor dos hebreus subiu a Deus, e Deus ouviu o clamor dos hebreus. Eu já quero aplicar nesta noite de domingo para a tua vida.
5 de março para você ouvir e sair daqui tomando posse desta vitória. Eu não sei qual é a promessa que a tua casa tem, eu não sei qual é a promessa que você tem, eu não sei o que Deus prometeu para a tua vida, mas de uma coisa eu tenho certeza: todo esse processo que está acontecendo, a dificuldade que chegou, a perseguição que chegou, a calúnia que chegou, não chegou para fazer você parar, chegou para fazer você avançar no meio do processo. Para quê? Para que você volte a orar, para poder alcançar o propósito. Eu não sei o que você veio buscar, mas de uma coisa eu tenho certeza: o Deus que ouviu a oração dos hebreus é o Deus que ouve a oração desta casa nesta noite. E é por isso que eu te digo: prepara, porque o Deus que tem libertação está nesta casa hoje. Prepara. Alguém na tua casa precisa ser alcançado. Você ora aqui, Deus vai lá. Você ora aqui, Deus vai lá. Você eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o ouvido de Deus está atento à tua oração. Primeira coisa, então, que a oração tem o poder de trazer na vida de quem ora é libertação. Aí o texto agora vai dizer: se Deus prepara o libertador, Israel é livre. O segundo ponto que a oração tem o poder de trazer sobre a vida de quem ora é reversão de decreto. E aonde está isso? Observe. Capítulo 38 do livro de Isaías. A Bíblia diz que o monarca que se assenta sobre a cadeira de Judá é alguém chamado Ezequias. Ezequias vem de uma linhagem. Essa linhagem que Ezequias vem é de uma linhagem de Davi. Observa que na linhagem de Davi, por um período de 209 anos, passaram-se 19 reis, 20 reis da mesma dinastia. Diferente para com o reino do norte, a qual era o reino oposto, que teve 19 reis de 8 dinastias, até serem entregue à mão dos assírios no ano 722. Apesar que o reino do sul, que era composto por Judá e Benjamim, também assim foram levados cativos no ano 606, 597 e 586. O texto bíblico vai dizer que Ezequias é o rei. Só que é interessante observar a história de Ezequias. A Bíblia vai dizer que agora Isaías tem uma ordem de Deus, e esta ordem é chegar no palácio, olhar para Ezequias e dizer: põe a casa em ordem, porque você morre e não vai viver. O texto diz que quando Isaías sai, Ezequias prontamente vira rosto para a parede e começa a orar. E é interessante que a oração do Ezequias é: Senhor, lembra-te de que andei em teu caminho. Lembra-te do que fiz em tua presença. Isso é interessante, porque se nós observarmos o capítulo 38, o que Ezequias fez está relatado no livro de 2 Crônicas, do capítulo 29 em diante. É quando Crônicas tem por intuito de marcar ou de registrar a atitude dos reis que permearam sobre a terra, seja ela boa ou seja ela mal, independente da atitude. Crônicas é para registrar. E Ezequias está registrado como alguém que, após assumir o trono depois de seu pai Acaz, um rei perverso, que por olhar a adoração das outras nações e por olhar entidades a deuses, altares a outras entidades, a deuses pagãos, ele resolve entrar dentro do templo, retirar o altar de Deus e coloca altar de divindade pagã. Ele resolve queimar incenso nos bosques, ao ponto de sacrificar um dos seus filhos à entidade pagã. Ele expulsa todo sacerdote e todo levita e diz: na casa de Deus agora não tem mais culto. Na casa de Deus ninguém mais canta. Eu agora sirvo outras entidades. Quando Acaz veio a morrer, Ezequias assume o trono. Primeira coisa que Ezequias resolve fazer é tirar o altar que não é de Deus e colocar o de Deus. A primeira coisa que Ezequias resolve tomar conta não é o povo que está lá fora, mas a primeira atitude de Ezequias é cuidar do santuário da casa de Deus, do templo de Deus. Porque Ezequias entende que não adianta sentar num trono, as coisas estão bem lá fora. Está crescendo a potência agora de seu exército, mas a casa de Deus está vazia e toda profanada. O que Ezequias faz? Troca o altar, coloca o altar de Deus.
Ezequias olha para aqueles que serviam como sacerdote, como levita, e diz: prepara um santo jejum, porque vocês vão voltar de novo para o templo. Para quê? Para poder adorar. Porque Ezequias entende que a casa de Deus não é casa para ficar em silêncio. Você não entendeu? A casa de Deus é para dar glória. A casa de Deus é para dar aleluia. A casa de Deus é para adorar. Você não está entendendo ainda. Você não veio da tua casa para dar meio glória. Você não veio da tua casa para cá para dar meio aleluia. Você não saiu da tua casa para vir aqui para dar meio adoração. Você não saiu da tua casa até aqui para beber água. Você saiu da tua casa para adorar. E é por isso que você tem tempo de adorar. É por isso que você tem tempo para adorar. Aí Ezequias diz: prepara. Nós vamos oferecer sacrifício. Nós vamos adorar. Ok? Ezequias prepara todo o ambiente está preparado. Deus se manifesta na casa porque se agrada. Só que agora observa que depois de Ezequias executar toda a obra da casa de Deus, estabelecer novamente um culto a Deus, aparece quem? Um inimigo. Esse inimigo tem nome. Quem é? Senaqueribe. Observa a estratégia de Senaqueribe. Percebeu uma coisa antes de eu dizer? Que quando tudo está errado não se levanta inimigos, mas é só nós queremos construir algo para Deus, os inimigos se levantam. Só que quando o inimigo se levanta, qual é a primeira atitude dele? Cria-se um cerco diante dos muros de Judá. O intuito e as palavras que Senaqueribe está profanando é: eu quero ver agora como sai e como entra daí. Não tem como entrar, não tem como sair, as portas estão cercadas. Se rende Ezequias. Ezequias diz: não vou me render não. Se rende Ezequias. Ezequias diz: não vou me render. Aí Ezequias é inteligente. O que Ezequias faz? Ezequias olha para os seus homens e diz: fecha toda a corrente de água, porque não tendo água, Senaqueribe não vai aguentar, fica com sede e vai embora. Quando Ezequias faz isso, Senaqueribe percebe, usa da estratégia de Ezequias para tentar jogá-lo contra o povo e diz: povo, esse é o vosso rei que vai deixar-vos agora morrer de sede e de fome? Ezequias não é um bom rei. Aí manda a carta para Ezequias: rende Ezequias. Ezequias não ouve. Só que agora a situação muda quando? Quando Senaqueribe agora quer escrever carta para profanar a casa de Deus. Está afrontando a Deus agora na carta. Aí observa. Aí Ezequias e Isaías vai olhar um para o outro e vai dizer: como é que nós lutamos? Dentro da casa de Deus. Como? Na oração. Quando ele chega para orar, o texto diz que Deus vai manifestar sua glória e está dizendo para Ezequias: não precisa se preocupar, porque a terra não vai precisar manusear a espada, porque a terra não vai precisar manusear o escudo, porque a terra não vai precisar manusear a espada, a lança. Vai não, Deus, vai não. Por quê? Porque se Senaqueribe achou que o meu povo estava desamparado, mal sabe ele que oração dentro da minha casa eu não rejeito, que adoração da minha casa eu não rejeito. Vai fazer o que, Deus? Vou liberar anjo do céu para pelejar. Prepara, meu irmão, enquanto você está aqui nessa noite orando, buscando, Deus está enviando anjo na tua casa, Deus está enviando anjo na tua família. Prepara, porque todos os teus inimigos vão ter que correr, porque a batalha não é tua, mas a batalha é do céu, do céu. Literalmente, maior que um exército de homens em pé é um crente dentro da presença do Senhor. Senaqueribe foge, chega em casa, morre. Aí Ezequias vai escrever um dos salmos mais lindos, que é o 46. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da noite. Só que esse Ezequias, após esse fato, começa a criar fama. E aí os homens agora vêm de todas as partes lhe trazer presente. Isso eu acho interessante. Porque quando está trazendo o presente de Ezequias, o texto vai dizer que cresceu algo no coração de Ezequias. Uma enfermidade, o texto a chama. E o que era? Orgulho. Ezequias começa a se engrandecer. E aí o texto que Isaías está relatando no capítulo 38, está dizendo que a doença de Ezequias é mortal. Só que quando Ezequias está orando, Ezequias está dizendo: lembra, eu andei
Observa. Deus não sofre de amnésia. Os hebreus estão gritando: Senhor, lembra da promessa. Aí Deus está lá de cima dizendo: eu nunca esqueci. Quem esqueceu foi vocês. Aí Ezequias está dizendo: lembra que andei na minha presença? Aí Deus está dizendo: lembro. Mas o segredo não é ter andado um pouco e ter parado. O segredo é estar a todo momento na minha presença. Aí o texto diz que Isaías não sai do palácio e volta. E volta como? Olhando para Ezequias e dizendo: o Senhor te ouviu, Ezequias. E mandou te dizer o quê? Que ele acrescenta mais 15 anos. Eu não sei se você acredita, mas por causa da tua oração hoje aqui, Deus está visitando alguém, está acrescentando anos de vida para alguém. Prepara, porque quem sabe alguém tinha olhado e tinha dito que esta pessoa não escaparia, a morte seria certa. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite de domingo para você poder ouvir dizer: eu sou Deus que reverte o decreto, eu sou Deus que para o tempo só para acrescentar vida. Agora o texto. A terceira coisa que a oração tem o poder de trazer sobre a vida de quem ora é restauração. Observa que quando Salomão, filho do rei Davi, cujo reinou por Israel por 40 anos, Salomão também por 40 anos. Salomão é o quarto rei de Israel, o primeiro é Saul, que reina 40, seu filho Isbosete, que reinou 2, Davi 40, Salomão 40. O texto vai dizer em 2 de Crônicas, capítulo 7, a casa de Deus já está pronta. Só que está tendo um culto, que quem está fora não sai, quem está de fora não entra, quem está dentro não sai. A glória manifesta. O céu está baixinho na casa. Só que Salomão, ele é inteligente. E por quê? Salomão não sabe manusear a espada. Salomão não sabe tanger uma harpa. Só que Salomão sabe fazer uma coisa muito bem, o que é sacrificar ao Senhor. Observa que quando Salomão assume o trono, Salomão assume um trono em tempo de paz, porque Davi enfrentou guerras antes dele. Observou? Às vezes você só está aqui tranquilo. E no teu presente momento está cultuando em paz. Porque quem veio antes de você, ou quem cuida de você, está travando guerra ao teu favor. Salomão, quando assume o trono, ele se preocupa e diz: não sou como meu pai. E ai de mim se fosse. Vou chamar a atenção de Deus. Oferecer um altar de 1000. Quando ele oferece o altar de 1000, Deus aparece e diz: o que você quer? Fazenda? Você quer riqueza? Você quer inimigos? O que você quer? Ele olha e diz: não, eu quero sabedoria. Olha a lição que Salomão me dá. 1 Reis capítulo 3. Salomão poderia ter pedido muitas outras coisas, mas aqui está um princípio que todo ser humano deveria aprender. E por isso Salomão, por aqueles que hoje são considerados milionários, é estudado por eles. Por quê? Porque Salomão não pediu riqueza, Salomão pediu sabedoria para administrar o que já se tinha. Não entendi. Não peça para Deus aquilo além do que você não pode cuidar. Cuida do que você tem agora, para Deus acrescentar amanhã. Deus olha para Salomão e diz: você quer sabedoria para quê? Para cuidar do que é teu. Para cuidar do que é meu? Então vou te dar. Só que além da sabedoria vai vir uma condicional. O que? Riqueza, fazenda, inimigos em tuas mãos. Salomão vai vivendo um período de tempo com Deus. Aí o período do tempo que Salomão, em tempo de paz, porque Davi exterminou os inimigos, o Salomão arruma tempo em tranquilidade para preparar o melhor para o Senhor. Posso liberar uma palavra para você? Enquanto teus inimigos não estão travando guerra, construa algo para Deus. Salomão está edificando a casa está pronta, tudo de melhor. O capítulo 7 está dizendo que agora o céu está baixinho. Salomão não se contenta só com isso, olha e diz: espera lá, eu comecei o ministério oferecendo sacrifício, não foi? Foi, então espera ali. Traz 20.000 cabeça de boi. Traz 120.000 agora cabeça de ovelha. Para que, Salomão? Oferecer a Deus.
Quando ele está oferecendo a Deus, o texto vai dizer que não havia altar suficiente para oferecer o sacrifício. Só que aí no verso de número 11, do capítulo 11, verso 11 do capítulo 7, o texto vai dizer que à noite Salomão está orando. Quando Salomão ora, quem aparece? Deus. Aí Deus olha e diz: me agradei do sacrifício, tá? Agradei-me da minha casa. Agradou a Deus? Agradei. Ao ponto desta casa ser minha. Casa que eu escolhi para sacrifício e para oração. Ô Salomão, deixa eu te dizer uma coisa. Pode falar a Deus. Assim te digo eu, Salomão. O que, Deus? Assim te digo, ó, ainda que eu fechar as janelas do céu, para que não haja chuva sobre a terra, ou ainda que eu permita os gafanhotos exterminar toda plantio daqueles que plantam, uma coisa eu te digo, Salomão, e o que é, Deus? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu, perdoarei pecado e sararei a sua terra. Não estou entendendo, pregador. A oração não tem o poder só de trazer libertação, não. A oração não tem o poder só de reverter decreto, não. A oração também tem o poder de trazer restauração e de perdoar pecado. Não estou entendendo. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite. Quem sabe no começo do ano você deu meio que uma vacilada, está meio fraco e está dizendo: Deus não tem mais compromisso com aquilo que tinha me prometido. Aí Deus se trouxe nesse culto para te dizer: quer ser restaurado? Se humilha. Quer ser restaurado? Ora, porque eu ouvirei do céu, perdoa o teu pecado e restaurarei a tua terra. Prepara para viver momentos de restauração diante da presença do Senhor. Para encerrar, lembra que eu te disse que esse texto estava inserido também em Mateus? Quando Mateus vai escrever, eu achei isso interessante. Mateus ele escreve assim, ó, capítulo 6. Todas as vezes que fordes orar, traz dois comparativos, um negativo e um positivo. Aí diz assim: todas as vezes que fordes orar, não sejais como o hipócrita. Por quê? Porque o hipócrita ora em pé nas esquinas da sinagoga com as mãos levantadas e gritando em alta voz, para que todo aquele que passa possa observar e ver que eles estão orando. Saiba, pois, que esses já alcançaram a sua recompensa. Que recompensa é essa que Jesus está falando? É a recompensa da visibilidade. Não entendi, pregador. Vou explicar. Jesus está tratando da seguinte forma: quando for orar, não ora para homens ver. Não ora esperando que os homens o reconheçam como quem ora. Não entendi, pregador. Se você faz isso, amém. Mas eu tenho dificuldade de entender isso. Pelos lugares que eu passo, é normal você vê alguém prestes a fazer a sua apresentação no louvor ou numa saudação, e ela entregar o seu smartphone na mão de alguém, e no meio do momento em que a igreja está adorando, ela fechar os olhos só para alguém poder bater uma foto. E sabe qual é interessante? É postar antes do culto acabar nas suas redes sociais. E posta para quê? Posta para que seja visto para os outros, pelos outros. Observa-se também quando alguém sobe um monte. Eu amo o monte. Só que quando alguém sobe ao monte, a primeira coisa que hoje muitos das nossas gerações estão fazendo é bate uma foto no pé da montanha e diz: a sós com Deus, e mais 500 no Facebook. Esses que oram desta forma oram para obter visibilidade. Ok, alcançaram a sua recompensa. Tranquilo. Só que olha a continuidade do texto. Mas todavia, sejai-vos como alguém que entra dentro do quarto, fecha a porta, ora em secreto, e o Pai que vem em secreto
o recompensará em tudo. Olha como é forte isso. O primeiro é negativo, o segundo é positivo. Porque Jesus está tratando sobre quarto. Observa que Jesus poderia utilizar-se de outros cômodos de uma casa. Sim ou não? Sim ou não? Por que falar do quarto? Observa. Assim como eu, você recebe visita na sua casa. O primeiro acesso a qual nós damos a liberdade para esta pessoa chegar é a sala. Depois da sala, uma cozinha. Mas se ela precisar usar as suas necessidades, banheiro. Ninguém sai pegando ninguém pelo braço e conduzindo até o quarto, porque quando fala-se de quarto, está falando sobre um local de intimidade. E intimidade não é todos que entram. Aí Jesus está dizendo, quando for orar, gera um ambiente de intimidade. Só que esse ambiente de intimidade não pode ficar aberto a todos. Por que ele fala de fechar a porta? Ele está falando guardar um ambiente de intimidade. Porque se ora ou se tem uma intimidade no quarto com a porta aberta, dá acesso à visualização de outros. E toda intimidade que tem visualização ou plateia é uma intimidade que perde a sua característica de íntimo e se torna pornografia. Ou melhor, intimidade revelada. Aí Jesus está dizendo, orou de porta fechada, ora quem está em secreto. Porque quem está em secreto recompensará em público. Eu amo a Bíblia por causa disso. Porque a Bíblia não precisa de defesa, ela se defende sozinha. E como assim, pregador? Existiu um homem. Seu livro é considerado a escatologia do Antigo Testamento. De 6 a 12. Seu nome, Daniel. Daniel um dia está na província. Dário está olhando e dizendo, eu tenho 120 governadores que comandam toda a província. Só que dentro dos 120 eu preciso levantar 3 supervisores. E o texto vai dizer que Daniel é fiel em tudo e é um dos 3. Alguém olha e diz, não pode. Por quê? Porque não é do nosso povo. Não é do nosso sangue. Não confessa ou não adora os nossos deuses. Não pode. Só que Dário diz, aqui não é por religião. Aqui não é pelo que acredita. Mas será levantado mediante a fidelidade. Daniel vai. Aí eles olham e dizem, então vamos tramar algo, o quê? Um edito. Aí o texto diz que eles passam dias e dias e dias e mais dias, procurando o que pode tramar contra Daniel. Então acharam algo em Daniel, na sua forma de ver, pejorativa. Só que na forma do céu ver, qualidade. Qual é a primeira coisa que eu aprendo? É que não importa o que os homens têm achando como defeito meu, a minha intimidade diante de Deus. Porque aquilo que é defeito diante dos homens é uma qualidade diante do céu. Daniel tem um hábito, e o texto diz isso, é hábito, de fazer o quê? Orar 3 vezes ao dia. Espera lá. Daniel exerce um cargo de posição que exige tempo, dedicação e atenção. Daniel ficava cansado mediante a esse dever que ele tem? Sim. Só que mesmo cansado e atarefado do seu dia a dia, ele encontra tempo para orar. Então, desculpa, né, varão? Desculpa a gente dizer que não tem tempo para orar, não é? Daniel ora 3 vezes ao dia. E olha como Daniel ora. Daniel abre a janela em direção a Jerusalém. Ou seja, eu não estou lá, mas já oro como se estivesse lá. Enxergando lá. Você não entendeu? Daniel está me ensinando. Quando eu for orar, eu não estou vendo o céu. Não estou lá. Mas eu já oro como se eu estivesse lá. A janela está aberta, mas a porta está fechada. Aí alguém olha e diz, Daniel ora de porta fechada.
Então vamos criar um edito mediante a isso. Mediante ao que? A oração de Daniel. Como é que cria? Cria da seguinte forma: num período de 30 dias, ninguém vai poder orar a outra entidade, ninguém vai poder consultar outro Deus, a não ser o rei por nome chamado de Dário. Num período de 30 dias. Dário, gostou? Gostei. Assina com o anel. Por quê? Com o anel nem o Senhor mesmo pode revogar. Ah, é? É. Parece bom. Agora chega e diz: ó rei, o quê? Descobrimos um que descumpriu o edito. Quem é? Ele é querido pelo Senhor. Fala o nome: Daniel. Ó, uma lição que eu aprendo com Daniel. Os homens dizendo: não ora. Daniel entendeu que melhor que obedecer homem é ter comunhão com o céu. Mesmo o edito sendo criado, Daniel continua orando. Daniel se apresenta a Dário, alguém olha e diz: ó Daniel, o cenário está preparado para a morte. Dário olha e diz: Daniel, eu tentei de todas as formas legais te livrar, ó, mas não deu, Daniel. Olha a confiança de quem ora. Ó rei, vive para sempre, faz o que tem que fazer. Quem ora não tem medo de entrar em cenários. Quem ora tem confiança para entrar e para sair, e saber que o Deus que te escolheu e que você comunica-se com Ele através da oração, não vai te abandonar dentro do cenário. Vai, rei, faz o que tem que fazer. Aí o rei está indo com Daniel e diz para Daniel: Daniel, oi, ora ao teu Deus, porque quem sabe Ele pode te livrar da cova. Faz, rei. Tem uma cova. Lançam Daniel dentro da cova. Até lançarem Daniel dentro da cova, o cenário é normal. Guarda isso. É normal o cenário que foi preparado para a morte de Daniel. Enquanto lançaram ele, se tivessem ficado quieto, ok. Mas resolveram cometer um erro grave diante deles. E o que foi? Achando que impossibilitando Daniel com uma pedra na porta, para Daniel não ter como escapar dos leões, seria o fim de Daniel. Mas mal sabia eles que ambiente de intimidade não é só quarto. Ambiente de intimidade é ambiente que é protegido. Quando está colocando a pedra, Daniel está olhando e está dizendo: aqui era até um cenário de morte, mas já que colocaram uma porta dentro deste cenário, agora vai ser gerado ambiente de intimidade. Eu não sei o que os teus inimigos tramaram contra você. Eu não sei qual é o cenário que está preparado dentro da tua casa para a destruição do teu casamento, dentro da tua casa para a destruição dos teus filhos, dentro do teu trabalho para você ser mandado embora. Eu não sei o que estão preparando, se é a calúnia, se é a fofoca, ou se querem exterminar a tua casa. Mas de uma coisa eu tenho certeza: dentro deste cenário de morte, Deus vai permitir que eles vão fechar todas as saídas, mas não é para você morrer, é para o ambiente de intimidade ser gerado. Prepara para contemplar livramento, prepara para contemplar livramento. Quem acredita que tem livramento nesta noite, por 30 segundos, pelo amor de Deus, já glorifica agradecendo, porque o Deus de Daniel está nesta casa. Prepara, é noite de livramento. Quem ora em secreto, o quê? O Pai recompensará. Ó, o Dário não dorme, acorda, vem. Aí o Dário não dormiu, está indo de encontro à cova. Aí vai dizendo: Daniel, o Daniel. Aí lá do outro lado ele escuta: ó rei, vive para sempre. Aí o rei diz: tira a pedra. Aí o Daniel sai tranquilo. O que aconteceu, Daniel? Oh, rei.
É que o Senhor, nesta madrugada, enviou um anjo e não permitiu que os leões me devorassem. Todos estão contemplando Deus honrando Daniel em público. Aí Dário olha para quem tramou o plano e diz: pega e lança dentro da cova. O cenário que vocês prepararam para a morte de Daniel, simplificando, vão ser lançados no mesmo cenário. Aí o texto diz que não precisou nem fechar a porta da cova com a pedra, mas quando estavam no começo, foram destruídos quem tramou, a casa de quem tramou, e todos morreram. Deixa eu liberar uma palavra dessa noite de Deus para a tua vida. Quem preparou o cenário da destruição da tua casa, quem preparou o cenário de destruição naquele trabalho, prepara para vir no altar e testemunhar dizendo que Deus no meio do cenário te deu livramento, mas a casa deles vai cair, mas os teus inimigos vão ser exterminados, porque Deus tem compromisso com o crente que tem ambiente de intimidade gerado. Aleluia. E qual é a lição de hoje? Ora. Mesmo sem vontade, ora. Mas quanto tempo? 5 minutos. Ora. Eu acho lindo quando um crente ele reconhece que ele não consegue ficar muito tempo de joelho, que ele não tem palavras para dizer muito tempo de joelho, mas só o fato de ele querer ficar de joelho diante da presença de Deus em silêncio, isso significa dependência. Olha para quem está do teu lado e diz: não importa a situação, ora. Não espere chegar o dia mau, ora agora. A oração é uma semente que não se planta na terra, mas se planta no campo celestial, ao ponto dela crescer e dar fruto, e os frutos são livramentos. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Aplauda ao Senhor.